Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o último trecho desse assunto tão prático e necessário que todos nós devemos conhecer, que é a batalha espiritual. Nós vamos estudar Efésios 6, 18, 19 e 20. São 3 versos que nos mostram como a oração é também uma peça fundamental na armadura que temos que usar para nos apresentar adequadamente na batalha espiritual em que todos nós cristãos estamos envolvidos. Ao participarmos da luta espiritual entre o reino das trevas e o reino do Filho do seu amor, conforme Paulo diz lá em Colossenses 1,13, temos que lembrar mais uma vez que cada uma das peças com que devemos nos preparar para lutarmos foi nos dada pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso comandante. Recordando um pouco do que vimos anteriormente, temos que usar a verdade como um cinto, pois ela nos dá força que vem pela obediência à palavra. Lembrando ainda que por meio da verdade da palavra, Jesus foi vitorioso contra Satanás. Segundo, temos que usar a justiça como couraça. Essa couraça é aquela conduta irrepreensível e inabalável diante de Deus, dos homens e do inimigo. Quando somos justificados por Jesus, não há acusação contra nós que tenha efeito. Em terceiro lugar, temos que usar o Evangelho da Paz como calçado. O uso do Evangelho que traz paz nos faz caminhar com segurança, com tranquilidade e sem incertezas. Por termos paz com Deus, podemos usufruir da paz que só Ele nos dá. E assim podemos ser pacificadores, semeando a paz entre os homens e Deus, evangelizando-os, e semeando a paz entre homens e homens, apaziguando-os. Em quarto lugar, temos que usar a fé. Usamos a fé como nosso escudo para nos defender das duras investidas do inimigo contra nós. Somente quando depositamos toda a nossa fé em Deus, crendo que Ele existe e é o galardoador do verdadeiro crente, quando cremos dessa maneira, quando o inimigo nos atacar, a nossa confiança em Deus não nos deixará vacilar, e assim o venceremos no Senhor. Em quinto lugar, também, temos que usar a salvação como capacete que protege a nossa mente das incertezas e das dúvidas lançadas pelo inimigo. O capacete da salvação nos dá certeza de que somos filhos de Deus, e assim podemos caminhar com segurança. E, com firmeza, podemos lutar, sabendo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em sexto lugar, temos que usar a palavra de Deus como espada do Espírito. O Espírito que a inspirou vai revelá-la a nós. Pela palavra, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos conduz na obediência e temor ao Senhor. E como sétima peça da armadura divina, certamente nós temos que usar a oração. A oração é como o azeite que produz harmonia no uso das outras peças. Metaforicamente, é o azeite que impede o atrito, a ferrugem e o desgaste das outras peças da armadura. Depois de alistar todas as peças, o apóstolo Paulo fala da oração e pede a oração de todos nós, pois todos nós, os cristãos, estamos envolvidos nessa mesma batalha. Todos nós pertencemos a um só exército. Todos nós temos somente um comandante, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então ler esse texto, o texto desses versos, para termos bem claro em nossa mente essas palavras inspiradas. Diz assim a palavra de Deus: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim,
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Querido amigo, diante desse texto e das considerações que nós já tínhamos feito, recordando a necessidade de cada uma dessas peças, creio que podemos dar esse título a esses versos que vamos considerar. A oração, o complemento eficiente. Eu repito, a oração, o complemento eficiente. Efésios 6, 18 a 20. Já se disse em certa ocasião que a oração é a alavanca que o cristão possui para mover os céus a seu favor. Quando Paulo mencionou e descreveu as peças que constituem a armadura divina usadas nesse conflito espiritual, pode parecer que tenha faltado um equipamento eficiente, isso é a oração. Embora o apóstolo não tenha colocado a oração como uma peça bem definida da armadura, é certo que ele transmitiu o conceito de que essa prática cristã deve permear toda a nossa batalha espiritual. Como disse John Stott, equipar-nos com a armadura de Deus não é uma operação mecânica. É em si mesmo uma expressão da nossa dependência de Deus. Em outras palavras, denota a necessidade da oração. Além disso, é a oração no Espírito, induzida e guiada por Ele, assim como a palavra de Deus é a espada do Espírito, que Ele mesmo emprega. Desse modo, as Escrituras e a oração permanecem juntas, vinculadas, como as duas armas principais que o Espírito coloca em nossas mãos. Assim, ao lermos o texto de Efésios 6, 18 a 20, verificamos que Paulo destaca de um modo especial a oração. Ela é o complemento da armadura sem a qual essa batalha seria realizada somente no nível humano, no nível terreno. E como o local da luta e os inimigos são espirituais, e como Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor e Comandante, estão nos lugares celestiais, certamente é a oração um dos recursos mais importantes que Deus colocou à nossa disposição para batalharmos contra o nosso inimigo, porque a nossa batalha se dá nos lugares espirituais, nos lugares celestiais. Por isso podemos dizer que esse texto, em resumo, nos propõe o seguinte: somente o cristão que se utiliza da oração como um complemento eficiente obterá vitória no seu conflito espiritual. Somente o cristão que se utiliza da oração como um complemento eficiente obterá vitória no seu conflito espiritual. E para termos a oração como um complemento eficiente, necessitamos fazer 5 observações. Em primeiro lugar, observamos a oração no contexto do conflito espiritual. Já a partir do Antigo Testamento, nós vemos isso, porque tudo teve início com a rebelião de Satanás. A queda do diabo, metaforicamente, como alguns aceitam, a queda de Satanás é descrita como a derrota do rei da Babilônia. Veja lá Isaías 14. Embora a própria Babilônia seria instrumento de Deus para a queda do rei de Tiro, veja lá em Ezequiel 28, que também é usada como ilustração da queda de Satanás. Isto é, a queda de Satanás é ilustrada através da queda do rei da Babilônia e do rei de Tiro. Então, tudo começou com essa rebeldia de Satanás e essa queda do diabo para a terra. Em segundo lugar, esse conflito espiritual, essa batalha espiritual, se deu também com a queda dos primeiros pais. Em Gênesis capítulo 3, nos mostra que a queda do ser humano provocou essa separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, pois o desejo do homem depois do pecado foi sempre andar contrariamente à vontade de Deus. Agora, essa batalha, como nós já mencionamos, ela se dá nos lugares celestiais. Por exemplo, já no Antigo Testamento, nós encontramos no capítulo 10 do livro de Daniel,
exatamente essa batalha ocorrendo. No capítulo 10, mostra-nos que Daniel estava orando, jejuando até por 3 semanas, aplicando seu coração para entender a visão que Deus lhe concedera. Entretanto, um demônio se interpôs para que ele não tivesse clareza no entendimento, até que Miguel veio para ajudar o anjo que vinha com a resposta da oração a Daniel. Só com a intervenção divina é que o profeta foi revigorado e pôde compreender aquilo que Deus lhe falava. Por exemplo, agora, vamos já passar para a época do Novo Testamento. Será que lá havia também essa ênfase em oração? Com certeza. Por exemplo, na vida de Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus sempre buscou o Pai em oração, desde o batismo, quando iniciou o seu ministério, conforme Lucas 3, 21 a 22. Na vida de Pedro também havia oração. Agora, pense bem, o diabo usou a Pedro para tentar Jesus. O diabo queria cirandar com Pedro, e o diabo quis matar a Pedro através de Herodes, mas a igreja estava orando. Jesus estava orando por Pedro, e Pedro foi liberto. Na vida de Paulo também vemos isso. Desde o início da sua vida cristã, ele orou para compreender a vontade de Deus. Veja lá em Atos 9, 11, ainda no relato da sua conversão. Ele estava orando, compreendendo a vontade de Deus. E através da oração, Ananias, que foi chamado pelo Senhor, orou e ele pôde então iniciar a sua vida cristã. Então agora, em segundo lugar, observamos especificamente a oração na vida de Jesus. Ora, se em primeiro lugar observamos a oração no contexto do conflito espiritual e mencionamos tanto o Antigo como o Novo Testamento, agora vamos observar a oração especificamente na vida de alguns personagens importantes. Em primeiro lugar, ou então, em segundo lugar, na nossa lista, vamos observar a oração na vida de Jesus. Além do exemplo que nós já vimos, em que Jesus orou logo no início do seu ministério ao ser batizado, Jesus também se envolveu na batalha espiritual. Vemos agora uma série de textos que demonstram o valor que ele dava à oração. Jesus orava para ver em qual lugar ele deveria se manifestar. Em que ele deveria manifestar a mensagem do reino. Veja, por exemplo, Marcos 1:35. Em Marcos 6:46, depois de um dia de ministério espetacular, quando multiplicou os pães e os peixes, ao perceber que a multidão queria torná-lo rei, ele saiu e foi orar. Em Lucas 6:12, antes de escolher os 12, que seriam seus discípulos, ele passou a noite em oração. Em Lucas 9:18, lemos que de contínuo orava a Deus em particular, certamente para estar afinado com a vontade do Senhor. Querido amigo, então, Jesus demonstra a seriedade dessa batalha espiritual e ele deu valor à oração. Em terceiro lugar, observamos também, especificamente, a oração na vida do apóstolo Paulo, o autor dessa carta. Da mesma forma que Jesus e os outros discípulos dedicaram-se à oração, veja, por exemplo, a opção dos 12 em Atos 6:4, nós ficaremos com a palavra e a oração. Paulo também reconheceu a importância da oração na vida cristã. 2 Coríntios 13:7, Paulo orava em favor da igreja para que eles fizessem sempre o bem. Nessa carta aos Efésios, ele orou pedindo pleno conhecimento de Deus para os Efésios. Em Filipenses, ele orou agradecendo a Deus pela igreja e pedindo que Deus lhes aumentasse o amor. Em Colossenses, ele orou agradecendo a Deus e pedindo que Deus lhes desse conhecimento pleno da sua vontade. E em 1 Tessalonicenses, ele orou para que ele pudesse visitá-los e pediu que Deus os tornasse dignos dessa vocação. Ora, isso demonstra que Paulo reconhecia a seriedade da batalha espiritual e reconhecia o poder da oração. Em quarto lugar, observamos que a oração torna-se eficiente quando ela é feita constantemente. Versículo 18.
com toda oração e súplica, diz o versículo. Devemos observar aqui a definição dessas palavras. Oração é a comunicação com Deus, e súplicas são os apelos, as petições, o pedido de ajuda divina. Mesmo com todas as peças da armadura, o cristão sábio nunca prescindirá da oração e da súplica. Duas maneiras importantes de colocarmos nossas petições diante de Deus e expressarmos a nossa dependência, com oração e súplicas. Mas também, essa oração deve ser feita em todo o tempo. Assim, armados e confiando no Senhor, devemos desenvolver o hábito de uma oração constante. A nossa atenção deve estar voltada continuamente para o desenvolvimento da batalha. Mesmo sem ficar histéricos, mesmo sem superdimensionarmos o inimigo e os seus ataques, devemos ficar em constante vigilância. Orar em todo o tempo, em outras palavras, é viver a vida de oração. Mas essa oração também deve ser feita no Espírito. Essa expressão tem duas possíveis interpretações. Orando como aprendemos no Espírito Santo, de acordo com a vontade do Senhor, ou orando no Espírito, isto é, no sentido de uma oração sincera, vinda do coração. Agora, eu particularmente creio que podemos associar essas duas interpretações e entendermos que orar no Espírito é orarmos com sinceridade, com todo o nosso coração, sendo orientados pelo Espírito Santo em relação a como, por quem, sobre o que e quando orar. Isto é orar, isto é pedir, isto é suplicar em sintonia com a vontade de Deus. Quando nós oramos fervorosamente, com sinceridade e sob a orientação do Espírito Santo, as nossas orações impedem a atividade de Satanás mais do que qualquer coisa. Essa oração também deve ser uma oração vigilante, com toda perseverança e súplica. Vigiando com perseverança sugere uma atitude de dedicação incansável à oração. Na verdade, essa é a mesma ordem que o Senhor Jesus tinha dado aos seus discípulos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando suplicamos, derramamos o nosso coração diante do Senhor, e Ele percebe a sinceridade daquilo que pedimos e responde à nossa oração. E a oração também deve ser feita por todos os santos. Querido amigo, devemos orar pelos santos, fazendo súplicas em favor dos irmãos em Cristo. A nossa oração dirigida a Deus não deve ser uma oração egoísta, mas deve incluir todo o exército do reino da luz, do reino do Filho do seu amor. Nós saímos do exército das trevas e fomos transportados para um outro reino. E é por esses que lutam a nosso favor é que devemos orar também. Por isso, em quinto lugar, observamos que a oração torna-se eficiente quando ela é intercessória. Versículos 18 a 20. Deus quer intercessores. Isaías 59. Um dos aspectos do mistério de Jesus Cristo é que Ele é atualmente o nosso intercessor. Que bênção, querido amigo. Romanos 8:34. Mas a grande bênção também é que o Espírito Santo é também outro nosso intercessor. Romanos 8:26 a 27. Portanto, temos Jesus e o Espírito Santo como nossos intercessores. Ora, se Deus quer intercessores, e se Ele, em Jesus e o Espírito são intercessores, nós também devemos, o quê? Interceder uns pelos outros. E é interessante que o texto aqui nos fala que devemos interceder em favor daqueles que proclamam o Evangelho. E por isso Paulo pediu especificamente que orassem por ele, que mesmo em cadeia, ele era um embaixador de Cristo. Paulo especificamente pediu orações por ele para que pudesse ter coragem de proclamar a palavra de Deus. E Paulo teve a sua oração respondida. Embora em cadeias, ele era embaixador de Deus. A prisão de Paulo lhe proporcionou várias oportunidades dele continuar pregando a palavra. Ele escreveu as cartas da prisão, fundou uma igreja e pregou o evangelho durante 2 anos, desimpedidamente. A intercessão, querido amigo, deve ser feita com um objetivo específico. E o pedido a ser colocado diante de Deus, nesse contexto da batalha espiritual, é muito objetivo. Pedimos para que Deus
ao abrir da boca dos proclamadores do Evangelho, lhes conceda intrepidez para revelar o mistério do Evangelho. Que você possa ser um homem, uma mulher de oração, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um ministério eficaz. Ore por nós. Um grande abraço e até o próximo programa.